Meu nome é Alexandre Trolesi, eu tenho formação em numerologia cabalística e o objetivo desse vídeo é explicar realmente a origem, o que é, para que serve a numerologia cabalística. Por que isso? Porque eu estou recebendo muitos pedidos para fazer o mapa numerológico e para que a pessoa já chegue tendo alguma noção do que é a numerologia cabalística. Porque a gente tem visto que ela se tornou, como várias outras ciências divinatórias, muito mercantilizada. Então eu vou buscar trazer a origem e a essência dela, deixa bem claro a sua real função e o seu real objetivo. Ok? Eu vou abrir um parênteses e dizer que eu não sou dono da verdade. Pelo contrário, eu sou um estudante, um pesquisador e que busca a verdade absoluta. Ok? Então cumpre a cada um buscar também, investigar. Por quê? Para saber a origem, a essência das coisas. E não simplesmente aceitar aquilo que vem da mídia, das religiões, de outras pessoas. Vamos lá então. Eu vou recorrer a alguns ensinamentos também de escolas iniciáticas. Por que isso? Porque as escolas iniciáticas, elas que são responsáveis pela manutenção e pela preservação da verdade divina. As religiões, ao longo dos tempos, elas foram perdendo a sua essência. Mas as escolas iniciáticas, elas têm o papel e o dever de manter o conhecimento chamado sabedoria iniciática das idades. Ou seja, que foram trazidas por seres divinos, Deus que realmente viveu conosco no meio da humanidade. Não só nessa civilização, sim, porque não é só nossa civilização que existe ou existiu. Teve outras civilizações atrás, anteriores à nossa. Por que o do tarô? Porque a numerologia cabalística ela é composta da ciência hermética do tarô, junto com a cabala e, é óbvio, com o estudo dos números. Não em termos quantitativos dos números, mas em termos qualitativos. Qualitativos no que? Realmente tange, se refere à qualidade do número. O que tem por trás de cada número, a sua energia, a sua vibração. Porque tudo no universo é constituído e construído por meio de números. E cada número tem a sua vibração que traz a informação. Para você ter uma ideia, a célula de DNA nossa, do corpo humano, tem 6 bilhões de informações. Então imagina a nossa vibração, quanta informação traz. E cabala, por quê? O número em si, cabalístico, ele tem essa função, ele tem um segredo, ou um oculto por trás de cada número, porque ele vai fazer a conexão com o divino, com Deus. Então cada número tem uma energia. Ok? Vamos lá. Bom, anterior à nossa civilização, como havia dito, havia uma civilização chamada Atlante, que realmente era da Atlântida, que muito se tem aí falado, mas a maioria desconhece. E a ciência, como sempre, ela corre atrás. Então a Atlântida foi uma civilização anterior à nossa e que tinha uma alta tecnologia. Mas como toda civilização, ela começa a decair por vários motivos, por degradação mesmo do homem, do ser humano, e por perda de valores, de conhecimentos, fazendo com que tudo que aquilo que era divino seja profanado e banalizado. Não difere do que a gente está vivendo hoje e já viveu em algumas épocas. Então o que ocorreu? Na Atlântida era formada por um grande continente. Imagina que não havia, esse continente não era cortado por oceanos como a gente vê hoje, né? Tem vários oceanos e os continentes cortados por esses oceanos. Não, lá era um continente único e havia um oceano ao redor desse continente. No centro havia uma chamada oitava cidade desse continente
e ao redor dele 7 outras cidades ou cantões, assim dizendo. Nessa 8ª cidade vivia a divindade, ou seja, ela estava junto com o ser humano. E o governo era chamado governo, era sinarquia. O que é a sinarquia? É o poder espiritual vivendo com o poder temporal, em harmonia. Ou seja, era o verdadeiro paraíso na face da Terra. Ok? Ao longo do período do fim da decadência, né, da Atlântida, foi determinado a um ser chamado Tote, em que ele foi compilando todo o conhecimento das existências anteriores, para que não se perdesse isso. Então estava sendo preparado guardar esse conhecimento, e ele o fez num livro, inclusive esse livro chama Livro de Tote, com 78 páginas ou folhas. E não é coincidência que o tarô tenha 78 cartas ou lâminas, com 22 arcanos ou maiores, né, ou mistérios maiores, ou lâminas de ouro, e 56 lâminas menores ou mistérios menores. Bom, o que Tote fez com esse livro? Ele sintetizou em cada página todo o conhecimento das eras anteriores, que continha a cosmogênese, que seria a criação do universo, e a antropogênese, a criação do ser humano. Tudo isso foi compilado, como eu disse, nesse livro. Tá? E realmente aconteceu a queda da Atlântida, e a gente pode identificar isso cronologicamente, vamos dizer assim, que foi Noé bíblico esse ser encarregado de salvar o que havia de melhor daquela raça até então existente. E qual foi a raça eleita por Deus? Foram os semitas. Os semitas era a 5ª sub-raça da raça Atlante, e que foi realmente salva por Noé bíblico. Noé bíblico foi até com essa raça na região chamada Meseta do Pamir, que hoje é na região do Afeganistão. É um planalto muito extenso, e foi lá que deu a origem à nova raça chamada 5ª raça, ou seja, a raça ariana, onde todos hoje somos essa raça ariana. Não confundir com a raça ariana que Hitler quis impor. Ele simplesmente pegou esse conhecimento para legitimar todo o massacre que foi causado por conta disso. Então a raça negra, a amarela, a branca, todos são a raça ariana, ok? Voltando, com o livro de Tote, são 78 cartas, né, o ser que veio e resgatou, né, para dar continuidade a esse conhecimento, foi Hermès Trismegisto, ou seja, o 3 vezes grande. A figura de Hermès, ela é um pouco controversa, porque na mitologia grega, Hermès é conhecido realmente como Hermès, o filho, um dos 72 filhos de Zeus. Na romana ele é o deus Mercúrio, e na egípcia ele é confundido também como o deus Tote. Mas também há alguns que creem que Hermès foi contemporâneo de Moisés, e que não era apenas um ser, e sim um grupo de adeptos, de iniciados, que detinham todo esse conhecimento. E não foi à toa que Moisés nasceu no Egito, né? Entre aspas, tem toda uma história por trás, que ele nasceu no Egito, mas ele conviveu no Egito, não foi à toa, teve um motivo. E realmente a gente consegue até identificar na Catedral de Siena, na Itália, uma moldura, um quadro com a pintura de Hermès Trismegisto, e no rodapé dessa pintura tem lá Hermès Tote Trismegistus, contemporâneo de Moisés. Por que isso? Moisés, como ele detinha o conhecimento da Cabala, o que é a Cabala? A Cabala foi todo um conhecimento divino, divino quando eu falo que passado realmente por Deus, que tem
por trás da Torá, que são 5 livros do Pentateuco. Porém, esse conhecimento já veio desde Abraão, tá? E foi passado, ele era passado oralmente, pela tradição oral. E poucos tinham esse conhecimento. Então, para vocês terem uma ideia, a Cabala era estudada há pouco tempo apenas por homens judeus acima de 40 anos e casados. E tem todo um motivo. E alguns anos atrás isso foi sendo aberto aos poucos para o mundo ocidental, tá? Pelo Ravi Berg, a Karen Berg e os seus filhos. Então a Cabala detém todo esse conhecimento também, desde a criação do universo. Para que isso? Para que seja compartilhada a luz, porque cumpre a cada um de nós sermos luz para o próximo, para o planeta, para o universo. E a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. Então, o que ocorreu, né, com o Hermés e Moisés? Hermés, ele resgatou o livro de Thoth nas cartas do tarô. Então, são 22 arcanos maiores, arcanos são segredos ou energias também, tá? E 56 arcanos menores, ok? Só que tinha um alfabeto divino quando na época de Thoth, na época da Atlântida, que era chamado Senzar, que era a língua divina, tá? Que pode-se dizer uma língua agartina, de Agartha. E Moisés tomou posse desse conhecimento, por um motivo também, e adaptou ao alfabeto hebraico, com 22 letras hebraicas. Então, se você pegar vários tipos de tarô, mas os mais originais e legítimos seriam o tarô egípcio, Oswald Wirth ou Wirth, e tem o tarô da Nova Era, que aos poucos ele vai ser aberto, que é do professor Henrique José de Souza, e que as 22 cartas, ou lâminas de ouro, ou mistérios maiores, tem a letra hebraica. Porque a letra hebraica, ela tem esse papel, essa força de conexão com Deus. Junto com as lâminas e com os números, dá todo um poder especial. Mas para que isso? Qual foi a função disso? Foi justamente com a queda da Atlântida não se perder esse conhecimento. E nós perdemos a ligação com Deus, porque tudo já era conhecido na época da Atlântida. Tudo já era dado. O ser humano não precisava buscar. Os conhecimentos herméticos, por isso conhecimentos herméticos, é desse ser Hermés Trismegisto, foram passados para a humanidade para que haja a ligação, o religare, que seria o papel das religiões. É o religar o que? O ser humano novamente com Deus, com o divino. Então essa foi a verdadeira função e a verdadeira origem do tarô, tá? Então a gente assim foca muito na essência disso, para que não fique banalizado, como tudo o ser humano infelizmente banaliza e leva para o lado mercantil, para o lado comercial do dinheiro, e não é nada disso. Então cada um busque realmente a sua verdade. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar no que eu falo, pelo contrário, vá, busque, procure. E vou também abrir um parênteses, que todo esse conhecimento e ensinamento vem também de uma escola iniciática a que eu faço parte, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. E convido vocês desde já, se vocês se interessaram e estão gostando dessas informações, busquem também, depois nós vamos passar o site, a Sociedade Brasileira de Obiose, um departamento próximo de você, ou até se não tiver, tem um curso à distância, o EAD da Obiose. E lá vocês vão aprender tudo isso que eu estou falando, tá bom? Continuando. Então, e também Hermés Trismegisto, por que as ciências herméticas? Porque das ciências herméticas, do chamado corpus hermético, originaram todas as religiões que se tem.
óbvio, as religiões antigas, tradicionais, em sua essência, ou seja, as religiões beberam da fonte desse conhecimento, é dessa essência, ok? Bom, então juntando, a numerologia cabalística ela traz em si, por isso que ela é muito poderosa, porque ela traz o tarô que já contém a letra hebraica com o poder dos números cabalísticos. Então é uma ciência hermética dentre as 78 ciências que se conhece, são porque, de novo, 78, tá? Com alta precisão de acertos, no sentido de que ela vai trazer para a pessoa, para o consulente, o que realmente ela é. Ela traz a alma, a pessoa, quando olha o mapa, ela vê ela mesma e ela fica às vezes espantada. Agora, poucos querem saber da onde veio, por quê e para quê, tá? Então, essa tentativa objetiva realmente trazer isso para você, para que tenha um mínimo de conhecimento, de sabedoria, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o termo etimológico da palavra numerologia, numerologia cabalística? Se a gente pegar em latim o radical numus, ele se refere a números. E logia, a análise, a conhecimento, a estudo. Então seria o estudo dos números. E cabalístico, do termo cabala, tá? Pelo poder do número cabalístico. E a cabala é o estudo, novamente, do secreto, tá? Do oculto, de Deus. E por que isso? Porque todo mundo às vezes fica espantado ou com medo do oculto. Porque realmente, na humanidade, o ser humano, tem aquela frase de Jesus, não dai pérolas aos porcos. Né? Porque a entrada é estreita, o caminho é estreito para quem busca a vida eterna. Ela é difícil, porque ela requer a gente renunciar a muitas coisas na vida material, requer sacrifícios. Então, poucos realmente conseguem esse esforço, trabalhar por si, em si, para que a gente seja um ser humano cada vez melhor para nós mesmos, para o universo, para o planeta e para os nossos irmãos, cada vez melhor. E está mais do que na hora. A gente não tem mais tempo para ficar vendo coisas ou perdendo o nosso tempo que é sagrado em coisas banais, ok? Então, voltando, a numerologia cabalística, então, é o estudo dos números ou análise através dos números cabalísticos. Mas se a gente for mais fundo ainda um pouquinho e fazer um exercício de abstração, voltando para o radical neme, do grego nem, significa o que? Alocação, distribuição. E logia a gente pode referir ou remeter a logos, Deus. Então é como se fosse Deus se distribuindo nos números. E isso é muito legal e é muito fantástico e maravilhoso, porque se você for ver, já tem um grupo de cientistas que descobriram um código no nosso DNA com as letras de Deus, ou seja, Deus já assinou. Nós temos a assinatura de Deus no nosso código de DNA. É incrível, incrível isso, ok? Bom, a numerologia cabalística, ela vai atuar e abordar mais de 20 características com relação ao mapa. Porque é um mapa que é um instrumento que vai trazer todas as informações e o estudo. E o numerólogo cabalístico, ele vai precisar de 3 itens ou informações, que seria o nome conforme certidão de nascimento, a data de nascimento e a assinatura quando a pessoa já tiver a sua assinatura. Por que isso? Às vezes a pessoa assina e a gente olha para a assinatura e não sabe o que é aquilo. Se é um rabisco, enfim, se é uma figura abstrata, um quadro abstrato. E isso é altamente negativo, porque é o que você está vibrando, mandando para o universo. O universo não vai reconhecer essa assinatura, ok?
Então, às vezes, você está recebendo do universo coisas que você poderia estar não recebendo, ou recebendo coisa melhor, se tivesse uma assinatura correta e que dê realmente para entender, legível. O que é legível? Uma pessoa recém-alfabetizada, uma criança, consegue ler o que está lá. Então isso ela vai partir então desses 3 itens. Ela vai abordar a tua, o número de motivação, o que te motiva, como agir, né? O teu número de aparência, que é a impressão, como você mesmo se apresenta, às vezes até no subconsciente, mas as pessoas te veem como elas te veem na primeira vez que vão olhar para você e identifica a pessoa, a aparência dela, né? A expressão, como ela se expressa, a missão dela, que é um dos números mais importantes, se não o mais importante, o que ela veio fazer aqui realmente, qual o papel dela. Vai abordar também a tendência ou a vocação dessa pessoa no que se refere à profissão dela. Com 3 números e até às vezes a data de nascimento, a gente consegue orientar a vocação da pessoa. Então ela já vai ter uma direção com relação a isso. Vai trazer os números harmônicos do dia, do mês, os números mais favoráveis, né? Ou seja, os favoráveis que são relativos aos dias do mês. Os harmônicos são aqueles que, reduzido, eles estão em harmonia com você. Tipo, número do celular, número da tua casa, número da placa de carro. Então, se eles estão em harmonia, você vai estar com esse número legal junto a você. Tendências ocultas, lições kármicas, dívida kármica. A dívida é dívida, tem que pagar. Porém, ela vai trazer em cada dívida as orientações, como eliminar e como pagar. A sinastria conjugal, o que é o número do amor, tá? Para ver se a pessoa vai ter uma relação harmoniosa ao longo da sua vida. Vai trazer também, e que é um dos mais importantes, que é o estudo do nome em si. Quando a gente abre o nome, ou seja, escreve letrinha por letrinha do nome, lá, aí que está o por trás, porquê do tarô, dos arcanos e da letra hebraica. Cada par de letra do seu nome traz em si um determinado arcano, uma energia que, junto com a letra hebraica, que a gente substitui a letra hebraica, ou seja, você está com a letra em português, com o teu nome em português, é transformado numa letra hebraica que corresponde a um número. Então, tá aí o grande cerne, o fundamento do estudo, o porquê depois vai ter umas opções de assinatura para você. Porque eu falo na minha palestra que o numerólogo cabalístico ele é um geneticista vibracional. O que é isso? O geneticista ele tem o objetivo dele é pegar, encontrar na cadeia de DNA da pessoa, ele identifica lá na frente, às vezes, um gene que está com defeito. E o que ele faz? Ele substitui, ele corrige aquele genes. Ok? Para quê? Vamos supor que é um genes que é de uma doença. Ele vai lá e corrige para que essa pessoa não venha a incorrer naquela doença. O numerólogo cabalístico, ele vai lá, no seu nome, ele vai identificar aquele parzinho de letras onde tem um arcano, uma energia altamente negativa. Então ele corrige aquele arcano, substituindo por um arcano, por uma vibração melhor, positiva, que vai aliviar e trazer essa energia positiva para você. Então é esse o papel fundamental da numerologia cabalística, é facilitar a vida. E por que o mapa? O mapa ele vai te dar um rumo, um norte, para que você não perca muito tempo. Vamos remeter assim a tecnologia de hoje. Você tem um Waze, você tem um Google Maps, ele não direciona, não te dá caminhos alternativos e rotas, para quê? Para você, ou às vezes chegar mais rápido, ou economizar mais. É isso o mapa numerológico cabalístico. E é isso
o sagrado do nome, da numerologia cabalística e do teu nome. Nós perdemos muito a importância do nome. Nós ocidentais, ficou distanciado esse estudo, essa importância do nome. O índio sabe dar nome aos filhos, o oriental também, porque ele sabe do sagrado do nome. Na Bíblia, pesquisando, a gente encontra lá 10 nomes que Deus alterou. Por que fez isso? Você já parou para pensar por quê? Está na Bíblia. Por que Deus alterou de Abrão para Abraão, de Saraí para Sara? Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, de Saulo para Paulo, porque tem uma missão, é substituir realmente aquele nome por um outro que vai ter uma missão divina para Deus. Porque tudo nesse plano, a gente tem que estar aqui para trabalhar na obra de Deus na face da terra. Tem um porquê, a gente não está aqui, não caímos aqui de paraquedas. A gente veio de um lugar, estamos aqui, para outro lugar nós vamos. E a gente tem que sair daqui melhor do que entramos. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. E a numerologia cabalística é uma das ciências, não é a única, é uma das que vai dar todo esse conhecimento, toda essa abordagem. Você vai encontrar respostas que às vezes a vida inteira você vai correr atrás e não vai encontrar. Porque, novamente, ela é divina. Não confunda ciência ou arte divinatória com arte adivinhatória. A adivinhatória está no próprio nome, de adivinhar. Nós não estamos aqui para adivinhar nada. Nós estamos simplesmente para passar as informações de um estudo dado diretamente pela divindade. Ok? É isso. Então ela tem que ser tratada, como as ciências herméticas, com seriedade, com respeito, numa abordagem divina. Por que isso? Porque nós estamos lidando com energias que, se não tivermos critério, seriedade, nós vamos nos prejudicar, criando problemas para a nossa vida através de karma e prejudicar principalmente o consulente. Porque a gente tem que olhar o consulente como um ser, um filho de Deus, que é o nosso irmão, para que ele tenha a vida cada vez melhor e que faça a vida de outras pessoas também melhor. Novamente, para melhorar o nosso planeta. Se você gostou do que ouviu e do que a gente compartilhou com você, trouxemos pelo menos uma síntese do que, para que serve a numerologia cabalística e para que você também não fique perdido com tanta informação que tem hoje. E às vezes as informações vêm com foco totalmente por meio de mercantil, né? Virou tudo hoje é dinheiro, dinheiro. Então, para você ter essa abordagem da essência, procure as essências das coisas. Não acredite nas coisas como elas vêm. Vá, pesquise, estude. Dá trabalho, mas é isso o nosso papel. A gente não está aqui à toa. Tá bom? Então, se você gostou, nos procure, vai ter as informações. Nós vamos estar aqui à disposição para fazer o seu mapa numerológico com todo amor, carinho e respeito que todos merecem. Tá bom? E também vai ter o contato, novamente, da Sociedade Brasileira de Obiose, que é uma escola iniciática onde você vai aprender muito mais do que eu falei aqui, do que eu abordei. Porque conhecimento está mantido, preservado nessas escolas. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com você e desejo a você uma vida plena, com amor, paz, saúde e prosperidade. Muito obrigado.